Só estou com a atitude agora, quando começar é só. Sejam bem-vindos à apresentação de final de curso da Mecatrônica, turma 37. É o finalmente de um período, né, de uma etapa. No dia de hoje, eles vão apresentar para vocês o projeto de conclusão de curso que foi feito durante um período bastante extenso. Exigiu bastante pesquisa e todos os conhecimentos apresentados na disciplina. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer o projeto da esteira robótica integrando uma produção. Mas vou deixar com quem fez o projeto para explicar o projeto. Com vocês, o projeto Linha de Produção. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Nós somos da MEC 37, eu sou o Gabriel, e nós estamos apresentando o nosso trabalho de conclusão, linha de produção automatizada. Integrantes aqui do grupo: Tamires, eu mesmo aqui, André, Lucas, Gabriel Rodrigues, Wanderson e Henrique. Bom, meu nome é Tamires, bom dia, sou da MEC 37, vamos falar da mecatrônica, né? Afinal é o nosso curso aqui, que está acabando. Bom, a mecatrônica é uma área multidisciplinar que integra conhecimento nas áreas de mecânica, eletrônica, controle e computação, com o objetivo de desenvolver sistemas automatizados e inteligentes, certo? Nos últimos anos, a constante evolução tecnológica e a crescente demanda por soluções inovadoras tem impulsionado o desenvolvimento de projetos que unem essas áreas, promovendo maior eficiência, precisão e funcionalidade em processos industriais e cotidianos. Tendo isso em vista, resolvemos elaborar uma linha de produção automatizada. Procuramos apresentar um sistema de produção completo, no qual envolve os assuntos que estudamos em sala de aula e vivenciamos no nosso dia a dia, trabalhando numa indústria, que é o meu caso e da maioria de vocês aqui, certo? Dessa forma, buscamos realizar um conjunto mais similar possível ao sistema real. Sendo assim, faremos uma linha de produção, onde o braço irá realizar a alimentação da esteira, onde a mesma irá transportar o produto até o final dela, aí terá um outro braço para estar realizando a remoção desse produto, tá bom? Etapas do projeto. São bem complicadas, viu? Tivemos 3 etapas. A primeira etapa foi a definição do projeto. O que seria feito? Teve umas discussões, isso é normal, tá bom, gente? Mas faz parte. O planejamento, cronograma, as definições de atividades, como também o orçamento necessário para o projeto ser realizado. E teve também o gerenciamento. Quem ficará responsável pelo quê? Isso é algo muito importante, tá, galera? Sempre colocar pessoas responsáveis para fazer cada detalhezinho, tá bom? Nunca deixar tudo por todos. Sempre colocar pessoas responsáveis, beleza? Etapa 2 é a etapa mais complicada, que é o desenvolvimento do protótipo. É a etapa no qual tudo realmente acontece. É tirar as ideias do papel e colocar o plano em ação. E é a iniciação dos relatórios. E a etapa 3, que é o monitoramento, que é acompanhar o progresso do nosso projeto, as melhorias, ajustes e correções, que sempre tem, e o encerramento, que é a nossa apresentação do TCC. Desenvolvimento. Esse desenvolvimento nada mais é do que um resumo do quê? Da etapa 2. Foi aqui que aconteceu todos os problemas possíveis, viu? E não foram poucos. Porque menino não é delicado. E essas estruturas são delicadas. Aí a gente pede assim, fala, ó, delicadeza para fazer o parafuso para não quebrar a estrutura. Mas não, quebraram.
motor queimou. Então, vários imprevistos aconteceram nessa etapa 2, tá bom? Não foi fácil, mas conseguimos, tá bom? Opa, volta comigo. Então, agora a gente vai falar do custo e os materiais que nós utilizamos. Bom, primeiramente, o braço robótico, estrutura em MDF, placa Uno SMD, compatível Arduino, sensor Shield para Arduino, jack P4 fêmea com borne a parafuso, jumper premium para protoboard fêmea, servomotor, porca M3 ESP32, parafuso Phillips M3. Aliás, eu gostaria de ressaltar que essa parte é do braço robótico. A gente não fez um, fizemos 2. O custo total do braço robótico foi de R$ 532,38. Bom, passando aqui para a esteira, estrutura em MDF, placa Uno SMD, compatível Arduino, display LCD, motor com fios soldados e caixa de redução, driver, controlador para motor DC, extensor de portas, microservomotor, fonte de alimentação chaveada, jumper premium para protoboard macho-fêmea. Gasto da esteira, R$ 392,56. Aqui está o nosso gasto total, somando os dois, R$ 924,94. Bom dia, pessoal. Eu sou o Anderson da MEC 37. Eu vim falar sobre a parte de hardware do nosso projeto. A gente está utilizando o ESP32 e o Arduino Uno. Galera, o ESP32 ele é um microcontrolador que serve para projetos de IoT e robótica, automação residencial e outros projetos que envolvam internet. Ele é um sistema único, com chip que possui Wi-Fi e Bluetooth integrados. A linguagem de programação é o C++, podendo ser programado com o IDE do Arduino. No nosso projeto, galera, a placa está sendo usada para controlar os servos motores dos braços robóticos. O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de código aberto que consiste em uma placa de circuito impresso com um microcontrolador. Esse microcontrolador, galera, é o cérebro do Arduino. Ele é um chip que executa o código e controla os outros componentes da placa. A placa mais utilizada, que estamos utilizando no nosso projeto, é o Arduino Uno. Ela é de custo baixo e de código aberto, com uma linguagem de programação de fácil aprendizagem. E a linguagem de programação dela é o C++. Já a Shield, ela é uma placa que adiciona a funcionalidade do Arduino. Ela é utilizada para conectar a internet, controlar os motores. Basta conectar a Shield sobre a placa do Arduino, utilizar o código de funcionalidade e já estará adicionada para o funcionamento. Pessoal, bom dia. Também me chamo Gabriel. Vou estar apresentando para vocês aqui esse diagrama elétrico desse sistema de produção, né? Primeiramente aqui são 2 circuitos, eles estão separados, né? Aqui está integrado um único e aqui outro. Então, eles estão ligados a fontes separadas para que não tenha interferência na comunicação, né? E aqui está o celular. O celular precisa estar conectado a uma rede Wi-Fi, né? Logicamente. E o operador, através dele, vai fazer todas as operações para o funcionamento, né? Ele vai mandar aqui um sinal para o ESP32. Esse sinal, o ESP32, vai transformar ele como elétrico, né? Enviando para o braço 1. A partir desse momento, já começa a produção e o braço 1 pega o produto sobre um recipiente, leva ele sobre a esteira, colocando sobre a esteira, o primeiro sensor faz o reconhecimento e também já envia o sinal aqui para o nosso Arduino. Enviando esse sinal para o Arduino, ele vai avisar, comunicar a esteira para fazer ela andar, né, se mover até, levando o produto até a outra ponta aqui. Chegando com o produto nessa segundo sensor, ele vai fazer o reconhecimento, avisar o Arduino, para que o Arduino comunique o segundo braço para ele vir fazer a retirada do produto e levar sobre o recipiente.
como o Wanderson explicou, sem o SP32 não tem movimento nenhum. Ele realmente é o cérebro de todo o circuito aqui. Tá ok? Bom dia, pessoal. Meu nome é Lucas. Bom, vou falar um pouquinho para vocês sobre o código que a gente usou para fazer a programação do nosso robô, do nosso braço robótico. Então, esse código, ele desenvolve um sistema para o controle do nosso braço robótico, tá? E a gente faz isso usando o ESP32, tá? O que o ESP32 ele faz? Ele vai criar uma rede de Wi-Fi própria. Então, ele criando essa rede, você consegue conectar com o seu celular e ele dá acesso à interface de comando do nosso braço robótico, tá? E nessa página, ela vai conter todos os comandos, tá? Você consegue tanto mexer a base dele, a garra, as articulações, tá? E nesse aplicativo de comando, você consegue gravar todas as informações de tempo e movimento, tá? Vou falar também um pouquinho sobre a estrutura que a gente usou no nosso braço robótico. As estruturas foram feitas em MDF, tá? Ele contém 4 microservos motores, que são o da garra, os 2 das articulações e o da base, tá? Ele tem uma rotação de até 180 graus, tá bom? E também é feito, a gente usou também o nosso ESP32, como eu falei para vocês, para utilizar, fazer a parte da programação. Ele também é alimentado por uma fonte de 5 volts, tá? Então essa foi a estrutura que a gente utilizou no braço. Bom dia, pessoal. Meu nome é Henrique. Falo sobre o código da esteira. O código apresenta um sistema de controle transportado por sensores infravermelhos. O sensor IR1 detecta a entrada de objeto na entrada da esteira. O sensor IR2 detecta a saída do objeto na entrada da esteira, controlado pelo motor DC de drive, ou a fonte H, que liga e desliga a esteira. A esteira, após a alimentação de 5 watts, ela inicia desligada. Por isso, o funcionamento se dá a partir do sensor 1, que detecta um objeto. Após 4 segundos, a mesma liga quando o objeto chega à frente do sensor 2. Vou falar um pouco sobre a estrutura da esteira agora, pessoal. A esteira é construída em MDF, que é a estrutura principal. Os encaixes são simples de montar. Esses arranjos foram montados com de movimentação, utilizando o Arduino que possibilita o uso de sensores e motores para movimentar os objetos. A ideia do Arduino torna o sistema fácil de programar. A esteira é uma fonte que irá alimentar os componentes, que para com sensores infravermelhos. O Arduino para ligar e desligar as esteiras. O sensor que for usado no começo, ele liga a esteira. O sensor que for usado no final, desliga. A esteira usa o motor DC, ligar a tensão de 5 watts. Esse é o motor que irá acionar a esteira. Na montagem, foi usada uma placa Shield, que se encaixa no Arduino, que ajuda a realizar as conexões, evita o uso de muita fiação e diminui o mau contato. Bom, pessoal, essa é a interface do aplicativo que o ESP32 cria para a gente fazer o comando do braço robótico, tá? Então você pega o seu celular, você faz a conexão, aí ó, aqui ó, são todos os comandos. Comando da garra para abrir e fechar, comando do motor 3 e motor 2, que a gente tem os motores das articulações, e o motor da base. Esses 2 comandos aqui, ó, gravar e play, você clicando aqui, ó, você consegue gravar os movimentos, assim como o tempo também que você fez os movimentos. Apertando play, você consegue reproduzir o que você gravou. Ele deixa gravado para vocês. Tá? Esse é um vídeo de demonstração da gente utilizando o aplicativo do braço robótico. Essas porcariadas da besteira, né? É momento de desenvolvimento. Primeiros testes. Pessoal, bom dia. Só fazer um pequeno resumo de tudo que já foi falado já. Vou começar pela parte, como eu falei, é um resumo, tá?
Mas eu vou começar pela parte lá dos gastos, por favor, do orçamento. Tem uns pontos que a gente também tem que detalhar mais, né? Na questão do braço, a gente vê que, poxa, mas ficou um valor caro, 523 para 2 braços. Na verdade, não foram 2, foram 3. Porque, como a Tamires no início da apresentação dela falou, não é simples, tá, pessoal? A gente olha assim, poxa, mas é um brinquedinho, só algumas peças não é. No início do projeto nosso, a gente fez a compra de um braço de acrílico. Então, as peças são muito frágeis, entendeu? Então, tipo, no momento dos ajustes aí, que é pressionado com pocas, preso com pocas, se você apertar muito, se escutar um estralo, pá, já é o acrílico quebra. Então, uma peça que você pede, você já joga o projeto todo fora, porque, como ela falou, são peças bem delicadas, né? Então, você tem que ter um bom manuseio para você fazer a montagem, né? Aí nisso a gente teve que descartar uns braços por conta disso, né? E a gente teve que aderir a outro braço para poder dar conclusão no projeto, né? E na parte do código. Na parte do código, aqui, gente, desse projeto aqui, a gente olha montado, poxa, parece ser muito fácil, não é? Tá? Expliquei um pouco dessa parte do braço, e esse aqui foi uma das coisas que, por exemplo, que mais tirou meu sono durante, acho que mais ou menos um pouco mais de um mês, né? Por mais que eu tive algumas ajudas, mas esse código aqui, só para funcionar esse braço via web, só esse código aqui são uma linha de mais de 400 linhas. Então não é fácil. Só a parte de código da parte de interface para poder fazer a comunicação via Wi-Fi é um dos mais difíceis que teve para poder fazer. Até comecei a pedir uma ajuda para o professor, mas mesmo assim tive que separar alguns finais de semana para poder fazer e tive que quebrar muita cabeça e matar muito neurônio, né? Um dos detalhes, como eu falei, que a comunicação é via Wi-Fi, após a gente carregar o código, essa aqui é o ESP32, tá? Acho que todo mundo viu? Tem uma placa Arduino. Aí, esse aqui que a gente usa para fazer a comunicação interface via Wi-Fi, tá? Quando a gente carrega o código nele, eu carreguei o código nesse aqui, ele gera uma rede Wi-Fi, no caso está aqui. E nessa rede Wi-Fi ela pede uma senha, a gente coloca assim que quiser. Aí a gente tem um acesso pelo celular para fazer o controle do braço. Então, com esse código, ele gera um número de IP fixo, onde daqui a pouco, no momento da demonstração, após a demonstração, qualquer um de vocês que queira fazer o teste, a gente pode passar e vocês fazem o manuseio pelo telefone e a gente faz o controle dele via Wi-Fi. Esse aqui é o Arduino Uno, tá? Como vocês também viram. Qual a diferença de um para o outro, além do tamanho, né? Esse aqui ele faz uma comunicação via Wi-Fi, tá? Já algo que esta versão da placa do Arduino Uno ela não tem, que é a função Wi-Fi. Tem outras placas do Arduino que já tem sim essa função Wi-Fi, mas não é bem o caso desta. E como a gente já teve aula de microcontroladores, então como a gente já tinha o produto, então para economizar um pouco mais no custo, a gente já aproveitou essas, né? Então, aí teve a parte da esteira, aí da parte da esteira a gente já usou o Arduino, né? Que fez para fazer a comunicação de um braço, de uma esteira junto com um braço, e esse aqui está independente, tá? Então, só para vocês entenderem melhor, aqui está um circuito, e daqui para cá está outro circuito com a placa do Arduino Uno. Essa parte do diagrama. Aí aqui fica melhor para eu poder explicar também a divisão do circuito. Por mais que a gente montou um circuito só, mas é só para explicar um pouco detalhado melhor. Daqui para cá é o circuito com a placa do ESP32, tá? A gente controla via Wi-Fi, tanto é que está aqui a simbologia. Celular, ele envia os comandos para a ESP, e a ESP reproduz os comandos no braço, como eu falei, via Wi-Fi. Parte de considerações finais, este trabalho teve como objetivo analisar o funcionamento e vantagens e os desafios envolvidos na implementação de uma linha de produção automatizada. Ao longo do desenvolvimento do TCC, foi possível compreender como a automatização industrial impacta positivamente e eficiência
a padronização e a redução de erros dos processos produtivos. As dificuldades encontradas na execução desse projeto não foram poucas, porém, é errando que se aprende. O fato do errando, que, por exemplo, pouco citei na questão da montagem, e não foi só o braço que a gente perdeu, né? Como ela falou, eu, no momento de referenciar os braços, ainda queimei ainda 2 servomotores, e se eu não estou enganado, queimei também uma placa. Inclusive, essa placa aqui, ela está com o regulador de tensão queimado, entendeu? Então, tipo, não foi fácil, tá? A gente olha montado, já funcionando, poxa, é fácil? Não é. Na hora que você pega para fazer mesmo, entendeu? Tem várias dificuldades, e desde a montagem até a criação dos códigos e, obviamente, fazer tudo funcionar, né? Mas a equipe nossa aqui se empenhou até o final, e meu agradecimento a todo mundo também que se dispôs, nossos colegas de sala, né, os professores que ajudaram a gente também. E uma coisa assim que quero ressaltar nas aulas, pessoal, todo mundo aqui é MEC ou é eletrotécnica também? Misturado. Misturado, né? A gente tem um pouquinho de cada matéria aqui, tá? A única coisa, por exemplo, que a gente não aplicou aqui, acho que, se não me engano, foi pneumática, né? Mas a gente tem um pouquinho de cada matéria aqui, tá? Por exemplo, na parte de criação de código, uma das matérias que me ajudou muito foi a parte de eletrônica digital, aquela conversão de 0 ou 1, não sei se vocês já tiveram. Então, no momento, por exemplo, para eu poder criar os códigos, para poder criar o código, para saber qual servo estava funcionando, isso aí, você entender aquela nomenclatura entre 1 e 0, ajuda bastante. E me ajudou muito na criação do código, principalmente para referenciar os servos. Tá? Que não é só pegar, montar e fazer funcionar. Você tem que fazer as referências dele. E essa é a parte de eletrônica digital, por exemplo, já me ajudou muito, né? A parte de microcontrolador, então, como falou, foi o cérebro de tudo, né? Que é a parte de programação, né? Mas isso aqui a gente também pode usar, tá? Em indústria também. Claro, tem que seguir algumas normas aí algumas NBRs, né? Por exemplo, a isolação de comunicação, né? É fundamental para você usar isso aqui na indústria. Só que, obviamente, pela questão da robustez, né? Muito mais fácil encontrar em CLPs, né? Então, esse aqui também dava para a gente fazer com CLP. Uma questão aí de programação das matérias, a gente já tinha dado início no projeto. Mas com CLP fica muito bacana também, e daria perfeitamente para fazer com CLP. Isso aí a gente foi descobrindo ao longo das aulas com o professor Reinaldo, e também deu para clarear bastante e ver que estava tendo muita semelhança com aquilo que a gente já estava fazendo. Então, uma dica no longo para vocês poderem chegar na parte de fazer o projeto de vocês, é focar bem nas matérias que os professores dão, porque, como eu falei, né, no nosso projeto tem um pouquinho de cada matéria, entendeu? Então, isso, querendo a gente ou não, ajudou muito a gente, tá? Esse é o nosso agradecimento, como eu já falei, né? E aqui a gente vai mostrar um pouco na prática como funciona, tá? Então, aqui como eu falei, daqui para cá é um sistema, tá? E vai funcionar independente da esteira. Esse braço vai ser independente e a esteira para cá ela vai ser independente também, tá? Quem quiser chegar mais próximo para ver ou quiser acompanhar também depois, fica à vontade, né? O Lucas aqui ele vai fazer o comando pela interface via web, como a gente falou no início. E pode começar, Lucas. Ele primeiro está fazendo a reprodução automática, tá? Em alimenta a esteira. Então, como os meninos explicou, tem 2 sensores, cada sensor funcionando como chave para poder acionar a esteira. Esse foi o movimento que a gente gravou. Isso. Tá? Então, ele está reproduzindo o que a gente gravou. A esteira vai ter que parar. Isso aí é normal acontecer, tá, pessoal? Porque em caso de processo industrial, quando for programar, alguns casos ele perde a referência. Mas aí a gente programando, ele referencia novamente.
Aí, como eu falei, né, o segundo sensor, ele vai detectando a peça, ele já envia o comando, pode parar lá quando voltar, para o segundo robô tirar a peça da esteira. Interrompa. Aí aqui a gente vai fazer uma demonstração aqui com ele manual. Agora, tipo assim, vamos supor que, por exemplo, o comando automatizado do robô, ele tenha parado de funcionar e ele só vai funcionar de forma intermitente, ou seja, manual. Aí, como ele explicou, a gente vai fazer agora o movimento dele manual. Rapaz, o piloto é bom aí. Não é fácil controlar isso aí, não. Não, não é fácil. Aí se eu apertasse para gravar, eu fazendo esses movimentos, ele já ia gravar tudo no tempo e da forma que eu fiz. Aí era só apertar o play para ele reproduzir. Aí vocês veem também, pessoal, que tipo assim, tudo tem que estar na sua medida certa. Não sei se vocês prestaram atenção, quando ele alimentou o manual, eu movimentei a peça para cá. Por que eu movimentei a peça para cá? Porque se ele deve ficar muito deslocado ou para a direita ou para a esquerda, ele já pode atrapalhar um pouco na referência na hora do segundo braço retirar a peça da esteira. Então, tipo, tudo tem que ser bem alinhado. Então, tipo, são os detalhes. Por exemplo, a gente teve que fazer um círculo para colocar a peça na posição certa. Entendeu? Isso tudo que numa parte automatizada, numa linha de produção, tem que ser. Não pode ter margem de erros, entendeu? O braço a gente fixou com dupla face também no jeito correto aqui para a gente conseguir fazer o movimento. Aí, a placa Arduino, mostrando aqui a parte da esteira, como vocês acho que já devem ter percebido, né? Os dois sensores são sensores de infravermelho. Inclusive, a gente também não optou em apagar a luz, não foi só apenas pela reprodução dos slides, mas também porque às vezes pode interferir na questão do sensor. Às vezes um simples movimento que você faz com uma claridade, com uma densidade de claridade, já pode acionar o sensor sem ter peça nenhuma, né? Aí essa aqui fica a parte interna. É bastante fio, tá? Então, como a gente explicou lá, que tem a placa Arduino, né? Junto com uma placa Shield. Essa placa Shield, a placa Arduino que está embaixo, né? Essa placa Shield nada mais nada menos que uma expansora de pinos. Então, por exemplo, essa aqui também é uma placa Shield. O que é uma expansora de pinos? Então, por exemplo, a do ESP, se eu não estou enganado, são 32 pinos. Apenas essa placa. Então, uma expansora de pinos, ela vai ter mais pinos. Então, por exemplo, se eu não tivesse uma placa dessa, aí eu teria que improvisar com uma protoboard. Entendeu? Então, não tendo a protoboard, então a gente na placa Shield fica um pouco mais compacto e mais fácil de fazer as ligações, né? Aí, aqui é a parte nossa de montagem, afiação. Tentou dar uma escondida no máximo aqui, mas acho que deu para todo mundo dar uma visualizada. Alguém tem alguma dúvida? Agora é a parte de vocês, se alguém tiver alguma dúvida aí. Momento. A aquisição do material, vocês pegou tudo da internet ou teve que sair procurando? No início, nas nossas aulas no início, o professor apresentou um site chamado Usina Info, onde lá tem vários protótipos, sabe, de apresentação. E lá a gente viu a da esteira e a gente viu do braço. Aí um dos meninos, nesse dia eu não vi, né? Um dos meninos já tinha falado, vamos fazer isso, né? Aí falou, fazer um braço e uma esteira. Eu falei, então vamos fazer um segundo braço, um que alimenta e um que retira, né? Aí a nossa base foi a instrução que o professor Péricles deu do site com os protótipos. Então a gente essa Usina Info tem vários tipos de projetos. Isso. Então, você pode escolher, tem elevador, então tem diversos projetos. E a gente escolheu também a parte, como eles falaram, né, da fragilidade do brinquedo. A gente escolheu o MDF por conta que o acrílico é muito difícil de trabalhar. Porque a gente tem que fazer o aperto certo. Foi eu que quebrei o acrílico. Então, se você quebra uma parte do brinquedo, você já tem que comprar o brinquedo de volta. Porque ele vem certinho. Então já fica complicado você comprar um só. Você pode ter certeza que você vai ter que comprar os dois. O MDF você comprou já furado ou vocês têm que furar tudo de uma? Ele vem todo desmontado. Então ele vai vir com o manual todo desmontado. Aí você vai ter que pegar o manual, fazer os apertos. A parte de não pode perder parafuso.
Cara, A parte de estrutura, ela já veio toda pronta. A gente já comprou a estrutura pronta. Então, tipo, acho que você está perguntando em relação ao acabamento, né? Não, a sim. parte de acabamento das peças a gente não teve esse trabalho. Então, como eu falei, a estrutura a gente comprou toda pronta. Os braços, quando a gente comprou, ele vem, tipo,